galera, eu sou Bruna Zikovic, sou terapeuta energética e espiritual e parece que hoje o sol da Bélgica veio aqui só dar oi pra vocês, hein, que tá bem na minha cara aqui. No último vídeo eu mencionei pra vocês a questão sobre sentir raiva, lembra disso? Se você não lembra, volta lá pra você assistir. Mas bora lá, porque esse assunto ele é bem polêmico, porque tem uma porrada de gente que acha que é muito ruim, que não pode sentir raiva. Ai meu Deus, eu preciso ser uma pessoa melhor, então eu não posso de jeito nenhum sentir raiva. Ai, raiva é coisa de gente que não é evoluída. Raiva é pecado, não pode. Raiva é sinal de mau caráter, Deus me livre. Isso me dá uma preguiça enorme, porque veja bem, quem nunca teve raiva? Quem nunca sentiu vontade de mandar tudo e todos lá pra casa do caralho? Quem nunca teve que respirar fundo, porque senão ia dar muito ruim? Pô, não dá pra falar que uma emoção natural é ruim? Primeiro a gente precisa entender de onde que tá vindo isso. Do porquê. Foi do nada? É com quem? De repente algum lugar? Com uma ideia, de repente também. Mas o intuito aqui, a princípio, não é fazer você fazer essa análise agora. Isso vai ficar mais pro final do vídeo, na verdade, isso vai ficar lá para depois do vídeo e você vai entender o porquê. O babado é o seguinte, é como eu acabei de falar. A raiva, ela faz parte das nossas emoções humanas. Ah, mas então significa que agora a gente vai ter que normalizar essa questão das pessoas sentirem Raiva. Sim, exatamente isso, mas não é da forma que você tá pensando. Isso não é uma desculpa pra pessoa continuar sendo pau no c... ou pra querer quebrar tudo, pra ficar putinho, aquela coisa, etc, etc, etc. Mas a gente precisa sim normalizar a raiva, porque o simples fato de você suprimir isso por tanto tempo faz mal é pra você, não é pros outros. Isso vai te envenenar. E a gente vai falar bastante sobre isso no vídeo de hoje. Essa raiva toda, ela fica ali no chakra do plexo solar, que fica na região aqui da barriga. E onde você tem vários dos seus órgãos, que a ideia deles é desintoxicar o seu corpício. Tanto de uma forma física quanto de uma forma energética, tá? Isso é super importante. Tanto que tem várias pessoas que falam que esse chakra do plexo solar, ele fala muito mais sobre as emoções do que o chakra cardíaco. Só que a gente vai entender um pouquinho melhor durante esse vídeo. Tá bom? Mas se você continuar alimentando o seu corpício, seja de forma energética, seja de forma física, com raiva, vai ficar difícil essa região, né, esses órgãos, esse chakra, conseguir realmente limpar e filtrar tudo isso, né? E aí justamente vai acumulando, 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 acumula raiva também. Essa emoção, ela não sai dali, ela não consegue filtrar, ela não consegue ir embora, ela não consegue sair do seu corpo. E sabemos que tudo em excesso vai gerar doenças. E aí você pensa assim, por que que hoje em dia tem tanta gente que tem problemas justamente nessa parte do corpo? Né? Pessoas que tomam remédios aí todo dia, ou que tomam remédio tem muito tempo, e aí parece que o remédio às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes a pessoa passa um período onde legal, ela tá bem, aí depois volta com, né, os mesmos sintomas, etc. Precisa voltar a tomar essas medicações. Cara, quando é que vocês vão parar para escutar o corpite de vocês? É lógico que se você vai tomar remédio, você não vai fazer uma terapia, você não vai tentar entender o porquê, o que está acontecendo, não vai adiantar. Esse sintoma, essas dores, né, essas questões, etc., elas vão vir e voltar. Vai e volta, vai e volta. Fica ali que nem uma gangorra. Inclusive, depois do Covid, a gente que é do babado, né, acaba recebendo muitas e muitas mensagens e, né, sabemos que o Covid ali foi uma limpa das pessoas que não estavam mais de acordo com a energia da Terra, etc, etc, mas também uma forma das pessoas entenderem que quando a gente está falando ali do pulmão, né, é uma tristeza profunda. Então as pessoas elas estavam e ainda precisam trabalhar muito nessa questão da tristeza profunda, né? O porquê que as pessoas estão tristes, etc, etc. E aí eu diria que essa questão aqui da raiva seria uma possível outra questão que seria muito interessante das pessoas tentarem olhar para isso antes que isso tenha que ser feito de uma forma que nem foi a Covid. E quando eu falo isso é para vocês, é para mim também, tá? Porque eu me incluo muito aqui dentro. Mas, bora lá, né? Eu tava falando ali do corpício, etc. Eu tenho uma dica muito boa para dar para vocês. Que, inclusive, vai ser um tema que eu vou abordar no futuro, mas também dentro de todos os vídeos. Acho que eu acabo falando muito sobre isso. Inclusive, já falei que é a linguagem do corpo, né? Acabei de falar a questão do Covid com relação ao pulmão, que a gente sabe quando tem algum problema no pulmão é para ter ligado com uma tristeza profunda. Então, essa questão da raiva aqui a gente também pode abordar.
Eu falei ali no começo de um pouco de uma forma geral, né, os órgãos do chakra do plexo solar, porque no geralzão a gente entende que esse é o lugar, né, dessas emoções, enfim, tudo que eu falei lá atrás. Mas a gente pode falar de uma forma muito mais específica. Mas antes de falar sobre isso, eu posso já dar a dica para vocês, que é pesquisar Cristina Cairo, e aí, por exemplo, algum sintoma que você tenha, ou alguma dor, alguma doença, alguma coisa assim, ou de repente, metafísica da saúde é a mesma coisa. Você vai colocar aqui no YouTube mesmo, tá? Você vai achar uma porrada de conteúdo explicando sobre aquilo. Já logo digo que é realmente como se fosse assim, vários tapas na cara, mas é muito bom que você dá uma acordada. Mas, em relação ao nosso assunto de hoje, que é a raiva, essa raiva está ligada diretamente com o fígado. E lembrando que a gente está falando aqui de uma forma energética. Desse aqui da Metafísica da Saúde são 5 no total, tá? Eu tenho todos aqui, graças a Deus. Cada vez que eu vou no Brasil, eu adoro trazer um monte de livro. O próximo, inclusive, vai ser o da Cristina Cairo. E aí, cada um deles são temas diferentes. Sistema circulatório, urinário e reprodutor. Sistema endócrino, incluindo obesidade e muscular. Sistema nervoso, incluindo a coluna vertebral. Sistema ósseo e articular. E esse que eu vou falar para vocês, né, que é o volume 1, que é o sistema respiratório e digestivo. Eu vou ler só uma partezinha, porque essa parte do fígado é enorme, tá? Tem umas 4, 5 páginas aqui. Mas enfim. Fígado, órgão da mudança, força agressiva. O fígado é um órgão que gera, distribui e controla o suprimento de energia do corpo, modulando a força vital. O fígado é a principal víscera produtora de energia agressiva. A agressividade é a nossa condição de conquista em determinadas circunstâncias. É a nossa capacidade de imposição na vida, necessária para mantermos a nossa integridade e permanecermos em harmonia com a nossa natureza íntima. Ela corresponde à firmeza de caráter ao manter os pontos de vista e conquistar o espaço que pretendemos no meio em que vivemos. A agressividade não resulta necessariamente em violência, esta surge quando a reprimimos em diversas situações, até o ponto em que explodimos provavelmente contra alguém que está longe de ser o pivô de nossa revolta, mas foi eleito por nós, é o que eu falei lá atrás. Não são os outros que saem perdendo por causa disso, é você. A negação da agressividade provoca a raiva. Ela surge quando contemos a força agressiva e negamos a nossa capacidade de agir. A raiva é um instinto básico que mobiliza as forças agressivas ou destrutivas, tão logo nossa integridade moral e física seja ameaçada. Lembra que eu falei ali no começo do vídeo que essa emoção ela é natural? Faz parte do nosso instinto básico. A manutenção da vida se dá por intermédio da destruição do alimento pelo processo da digestão. Analogamente, essa manutenção também é conseguida com a destruição de todas as situações que possam pôr em risco a nossa integridade moral ou física. É com a energia da raiva que nós impomos diante das contrariedades. É com ela que evitamos a invasão de ideias ou sugestões contrárias ao nosso interesse. A gente vai voltar sobre esse assunto específico aqui porque é muito interessante. Abrigar-nos para defender tudo o que queremos, pensamos ou sentimos, fazemos o uso desta energia, mobilizando nossos instintos básicos e a nossa vitalidade para a destruição daquilo que sentimos como ameaça. Quando não aceitamos a raiva que sentimos, fazemos mau uso dessa força. Assim, a raiva produzida é direcionada a algum alvo. Esse alvo pode ser pessoas à nossa volta, com quem nos tornamos ríspidos e agressivos, mesmo que não tenham nenhuma relação com aquilo que provocou esse sentimento. No caso da raiva direcionada contra nós, passaremos a nos sentir arrasados e vitimados pela situação. Ou seja, para de ser louca para ser vítima. A raiva surge com uma frequência quando esperamos que a vida e as pessoas correspondam àquilo que idealizamos. Evidentemente, isso significa frustração. Como temos por hábito reagir com agressividade às contrariedades, passamos a odiar tudo aquilo que contraria uma ordem pré-estabelecida. Isso explica muita coisa, gente do céu. De uma certa forma, isso pode explicar até porque tem certas pessoas que elas são racistas, né? Tudo aquilo que contraria o que ela acha que deve ser, que não deve ser, que é assim, que não é assim. Ela odeia aquilo, traz raiva. E a raiva, quando ela está realmente na sua forma mais primitiva, ela vai vir com pancadaria, com agressividade aí física mesmo, agressividade verbal, que nos dias de hoje, graças a Deus, a gente caminha para algo que seja diferente disso, né? Para que isso não seja mais tolerável.
Essa foi apenas uma pequena parte da metafísica da saúde. Agora que a gente leu essas coisas, vamos conversar sobre elas. Essa raiva ela vai ser uma vibração intensa que ela está sendo mal direcionada. E essa parte do vídeo é a mais importante de todas, porque é onde a gente vai entender melhor o que fazer com isso tudo. Se está mal direcionada, vamos direcionar de uma forma que vai ser legal. É uma energia que ela tem capacidade bastante para criar, mas está sendo usada para destruir. A força é a mesma, depende apenas da direção que você está colocando ela. Tá, Bruna, e como que eu faço isso? Primeira coisa que é o básico do básico do básico, eu tenho certeza que você já viu 500 milhões de vezes, eu também vou falar, é a questão da atividade física. E aqui eu acho que eu não preciso nem explicar, né? Que você vai lá, faz o seu esporte, faz a sua caminhada, faz o que você quiser, que você vai se sentir melhor em relação a isso. De uma forma física, de uma forma científica, isso é comprovado que melhora. Então, vai se exercitar. Outra questão muito importante é assim, para de enrolar as coisas que você quer fazer. Para de reclamar também. Vai e faz. Às vezes você fica com raiva porque nem você está fazendo as suas coisas, as coisas não estão dando certo para você, só que você está lá assim, mas eu queria tanto que desse certo. Na verdade, você não está fazendo nada para isso, pelo amor de Deus. Ou foi um pouquinho do que a gente leu ali no livro, a questão da contrariedade, né? Você criou uma porrada de ilusão na sua cabeça, você achou que fielmente que ia acontecer dessa forma e acabou não acontecendo. Mas é assim, precisa cair na realidade que nem sempre vai ser tudo do jeitinho que você quer. Se você é adulto e está assistindo esse vídeo, pode parar de mimimi. Para de ser louca. Já, de repente, se você é adolescente, é interessante você levar isso para a sua terapia, para você aprender aos poucos como você lidar com isso. Para que isso, quando você for adulto, não seja uma questão tão grande. Até porque ninguém merece e ninguém precisa ficar pastando nem comendo pão de porque não sabe como lidar com a raiva. Olha que eu falo pra vocês de experiência própria, viu? Tem horas que eu fico assim, nossa, mas nada tá dando certo, tô fazendo uma porrada de coisa. Mentira! Podia estar fazendo mais. E aqui eu não tô falando pra, nossa, tô fazendo pouco. Não é isso não, tá? A questão é realmente, às vezes, de procrastinar, de enrolar. Se você tá realmente fazendo tudo que você pode e nada tá dando certo, aí eu vou te falar que a gente vai ter que marcar uma sessão pra ver o babado que tá rolando aí, de repente alguma coisa que você não tá olhando, que realmente você não consegue ver. Enfim, né? Isso aí é marcar uma sessão pra gente ver. Partindo do princípio de uma ação, que ali no caso que eu acabei de falar, é de você começar, de você fazer. Tem também a questão que é um pouquinho ao contrário, mas que é terminar, colocar um fim, encerrar, e aí isso seja com pessoas, seja com trabalho, seja com projetos, seja com locais, não importa, com grupos, o raio que for. De repente essas questões, elas estão te colocando numa situação onde não é interessante para você, onde você já está cansado, onde você já não tem benefício nenhum, e seus ideais nem batem mais. Você está fazendo o que nessa situação? É tchau. Só que aí, lógico, você precisa ter para você bancar isso, porque nem sempre é fácil. Outra forma um pouquinho peculiar, mas que eu amo, adoro, a minha forma favorita, mas é um pouquinho específico para quem é da macumba, é cantar a ponto de demanda. Putz, cara, isso parece que você tá lavando a alma, é muito bom. Você canta um ponto assim bem alto, você canta com a sua alma, você sentindo cada palavra, cada energia que está sendo vibrada. Parece que a sua raiva ela transmuta, e na verdade não parece, né? Ela transmuta realmente de fato. O único porém aí é você prestar atenção qual que é o ponto de demanda e para onde essa energia está sendo enviada, tá? Se realmente é só para você soltar a sua raiva, que seja para isso, que a sua intenção seja essa e não para alguém, tá? Porque de repente você tá com raiva de alguém, de alguma situação, e aí você vai cantar um ponto de demanda pensando na pessoa. E aí, obviamente que não é interessante, porque a pessoa não tem culpa, tá? Por mais que às vezes pareça que ela tem realmente, de repente a pessoa foi muito pra no filha da foi tudo e mais um pouco, mas eu não recomendo de você cantar esse ponto de demanda diretamente para a pessoa, tá? Cantar para as suas questões, para as suas emoções, para você mesmo. Então, porque eu nunca tô de acordo da gente fazer as coisas para os outros, a gente tem que fazer para nós mesmos. Esse papo de, ai meu Deus, eu tenho problema com alguém, então eu vou tratar na macumba. Pelo amor de Deus, cresce. Usa a sua cabeça. Se você tá tendo problema com alguém, é porque isso tá dentro de você, alguma questão dentro de você que está pedindo para ser olhada, para ser tratada, para ser reconhecida, acolhida, enfim, né, etc, etc. Então, para.
E aí a última dica que eu acho que não é a mais fácil, mas é o seguinte, é você colocar essa energia, essa raiva, na verdade é uma mistura de algumas coisas que a gente acabou de falar aqui, que é você usar isso como uma forma de combustível. Entra lá na primeira dica que eu dei para vocês, né, da ação, etc, etc, mas é realmente no sentido de você pegar as coisas que você precisa fazer e você pode ser nessa energia da raiva mesmo, porque ela é forte, ela é intensa, de assim, vou fazer essa porra agora, isso aqui vai dar certo, nem que seja no ódio. É daí que vem essa frasezinha, né? Vai dar certo sim, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou achar. Vai e faz. Outra coisa também que estava ali no livro, mas eu gostaria de comentar com vocês, é que a raiva aparece quando seus limites não foram respeitados. E aí é a responsabilidade de quem? De impor esses limites. De você. Né? Então entra justamente no que eu acabei de falar, que o BO é sempre com a gente. O BO é nosso, é interior, não é do outro. Eu sou Manta e eu não percebi que a bateria do microfone nesse momento tinha acabado, mas lá pra frente o vídeo continua, normal, tá? Mas eu tava falando ali que você se isola, se isola, se isola, e isso vai se acumulando e isso pode gerar pra você uma doença. Inclusive, isso pode te atingir de uma forma que seja emocional e mental. Agora, você imagina isso acontecer durante muito tempo, se repetindo, se repetindo. É normal que vai chegar um momento que você não vai mais aguentar e você vai explodir. Não tem como, né? A raiva reprimida, ela vai virar culpa. Mas a raiva consciente, ela vira limite, até porque você aprende a você impor os seus limites para você justamente não chegar nesse ponto de raiva, né? E isso vai virar combustível e força para você fazer aquelas coisas que você quer, né? Ou de repente para conhecimento, para você ir atrás de tudo aquilo que você quer saber, que você quer entender. Moral da história, sente, analisa e direciona. Agora que você sabe melhor como direcionar tudo isso, volta de lá no começo do vídeo, eu falei sobre análise, né? E você faça ela. Assim, você vai ter um quadro que vai ser mais completo do que você pode e como fazer. Mas se de repente ainda é difícil para você, aí dentro de sessões a gente consegue analisar melhor quem que você é, como que você é, quais são as melhores ferramentas para você, as melhores formas de direcionar isso especificamente, né, toda essa energia, toda essa raiva e qualquer outro tipo de energia, mas de uma forma que seja específica sua, né, o que é melhor para você. Por exemplo, todo mundo que eu atendo, eu faço sempre o mapa de Odoo, porque é justamente para eu saber quem que você é, quais são os seus pontos fortes, seus pontos frágeis, etc, etc, né? O geralzão ali de quem que você é. Por exemplo, eu sou um do 4, então quando eu tô com raiva, puta que pariu, é uma raiva assim que é maravilhosa. É uma qualidade assim impecável. Então, a atividade física assim vai me ajudar, só que o que me ajuda mesmo é eu parar de ser cuzona. Né? Então, me organizar, realmente fazer aquilo que eu preciso, realmente o que a minha galera está pedindo, né? E aí é interessante falar que ainda mais quando a gente está nesse caminho da espiritualidade, a gente sabe muito bem quais são as coisas que a gente precisa fazer que estão de acordo com o que a nossa alma quer e não com o que o nosso ego está pedindo, né? Ou seja, a nossa cabeça. Então, e também outra coisa que me ajuda muito é eu realmente partir para a ação, porque eu tenho uma tendência de querer pensar, analisar, estudar. Então, estudar, meu Deus do céu, estudo, e quando que parte para a ação? Né? Eu tenho uma lerdezazinha, digamos assim, mas que na verdade não é uma lerdeza, faz parte do meu processo, etc. Mas às vezes eu preciso de empurrãozinho. Então, às vezes, a raiva vem nesse sentido para empurrar. Fora que tem outros odus também no meu mapa que colaboram para isso, de fazer de forma que venha uma certa raiva para ser usada como combustível. Tá aí um ótimo tema para a semana que vem. O que é mapa de Odu e como ele vai te ajudar. Pra gente finalizar, eu gosto muito desse assunto da raiva, né? Porque é pouco falado pelas pessoas, às vezes parece que é um tabu, às vezes, ai meu Deus, não pode falar sobre isso. E na verdade é bom porque é algo que acontece com todo mundo, e aí justamente, né, poucas pessoas falando sobre isso, parece que, nossa, não se deve falar disso, não pode falar que sente, sendo que todo mundo sente, então, né, pelo amor de Deus. Mas a gente vai ver mais sobre esse assunto durante os próximos vídeos. Se você acha que tem alguém que vai se beneficiar desse assunto, manda esse vídeo para a pessoa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Comenta também, de repente, o que é raiva para você. Se de repente você tem conselhos, dicas que você pode dar para todo mundo, para mim também, porque eu adoro conselhos novos sobre como lidar melhor com a raiva. Me siga em todas as redes, elas estão aqui na descrição. Até o próximo vídeo.